tá? Então vem para cá, ó. Nesse exercício aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, item A. Você tem uma circunferência cujo raio mede 6 centímetros. Imagina que você tem um quadrado que está aqui dentro. Está inscrito. Então, para ele estar inscrito, tem que ter esses 4 pontos de contato aqui. Ou seja, o vértice A, B, C, D tem que estar sobre a circunferência. Tá, aí você pode me perguntar assim, qual vai ser o raio dessa circunferência? O raio está aqui, turminha, ó. Se você ligar o centro da circunferência até esse ponto de tangência, você tem o raio. Da mesma forma aqui, ó. Se você ligar esse vértice aqui até o centro da circunferência, você também tem raio. Então você está percebendo que a diagonal do quadrado, ó, a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro. Aí. A diagonal é diâmetro. Diagonal de quadrado você pode fazer de duas formas. Ou você lembrar daquele macete que é a diagonal do quadrado, né? A diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Por que é lado raiz de 2? Aqui é L, aqui é L. Você tem um ângulo de 90 graus. Triângulo isósceles. Lado, lado, lado raiz de 2. Teorema de Pitágoras justifica. Se você fizer o teorema de Pitágoras aqui, turminha, você justifica o que eu estou te falando. Que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Deixo para vocês provarem se quiser. Você faz L quadrado mais L quadrado igual a diagonal ao quadrado. Você vai isolar a diagonal, vai dar lado raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. E o diâmetro? Ué, o diâmetro é 2R. Olha aí. Então, aqui você consegue achar uma relação ou entre o lado e o raio dessa circunferência, ou entre o raio e o lado. É só você isolar um dos dois. Isola e você tem a relação. Como aqui ele está falando que o raio é 6, eu já vou substituir. Ó. L raiz de 2 é 2 vezes 6. Então, tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, 12 sobre raiz de 2. Racionaliza, ou seja, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai ser 6 raiz de 2. Então, 6 raiz de 2, o quê? Centímetro. Ele está pedindo a medida do quadrado, medida do lado, tá bom? Do quadrado inscrito na circunferência. Esqueci só de colocar isso. Então, a medida do lado do quadrado inscrito na circunferência. Quanto vale o lado? 6 raiz de 2. O item B é o seguinte, ó. Agora vamos resolver quando você tem um triângulo equilátero que está inscrito na circunferência, a mesma circunferência de raio 6. Eu quero a medida do lado desse triângulo equilátero que está inscrito. Então, primeiro, eu cravei aqui, ó, lado L, que eu quero descobrir. O raio da circunferência é um segmento de reta que vai do meio dela até a borda. Então, vale 6. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou descer aqui. A gente tem um ângulo de 90 graus. E isso daqui é o apótema do triângulo. O apótema do triângulo, ele vai descer no ponto médio. Então, esse lado é igual a esse. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui é L sobre 2, tá? Essa medida aqui, ó, é lado dividido por 2. Eu estou no ponto médio, certo? Agora, quanto será que é esse pedacinho aqui? Se você perceber, turminha, aqui eu tenho a altura desse triângulo. Eu tenho a altura. A altura do triângulo, ela desce na perpendicular. E esse ponto aqui, turminha, é o baricentro, é o ponto de encontro das medianas. Por que é o ponto de encontro das medianas? Porque você está no triângulo equilátero. E o ponto de encontro das medianas divide na razão 2 para 1, certo? Então aqui é x e aqui é 2x. Achou o baricentro, ficou feliz. X, 2x. 2x mais perto do vértice. Só que esse pedaço aqui é raio, ó, também, ó. Esse pedaço aqui também é raio, que vai do centro até lá. Então, o raio vale 2x. Mas eu sei que o raio é 6. Então, você descobre que o x é 3. Olha que legal. X é 3. Então, esse pedacinho aqui é 3. Agora, o que você pode fazer? Você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó.
Aplica o teorema de Pitágoras aqui. Então, você sabe que 6 ao quadrado, aí, é igual a 3 ao quadrado, que é esse cateto. E o outro cateto, quanto que vale o outro cateto? Metade do lado, que é lado sobre 2 ao quadrado. Olha que bonitinho. Pronto. Não decorei nenhuma fórmula e fui deduzindo. Pelo baricentro, pela altura, pelo raio. Então, aqui é 36 menos 9. Isso vai ser igual a L quadrado sobre 4. 36 menos 9, quanto que dá? 27. Beleza, 27. 27 é igual a L quadrado sobre 4. Multiplique em cruz agora. Então, você vai ver que L quadrado é 27 vezes 4. Mais 27 eu vou escrever como 9 vezes 3 vezes 4. Tá vendo? Eu tenho dois quadrados perfeitos aqui. Quando você tirar a raiz dos dois lados, isso aqui é quadrado perfeito. 9, saiu 3. Isso aqui é quadrado perfeito. 4, saiu 2. Então, você descobre que o seu lado vai ser, saiu o 3, vezes saiu o 2, e o raiz de 3 ficou, porque não tem nenhum quadrado perfeito. Então, o seu lado é 6 raiz de 3 centímetros. Pronto. Então, a gente descobriu o lado desse triângulo equilátero que está inscrito numa circunferência de raio 6. Ó, item C. Então, imagina a mesma circunferência em roxo aqui, e agora você vai colocar um hexágono regular inscrito na circunferência. Para estar inscrito, todos os lados têm que ter esse ponto de contato aqui. Então, o vértice do hexágono, que são 6 os vértices, esses 6 vértices têm que estar sobre a circunferência. Agora, olha que legal. A circunferência tem raio 6, então fiz aqui, ó, raio 6, raio 6. Está vendo que a gente fez um triângulo? E a gente tem a propriedade que a gente pode dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui. Então, o lado do hexágono também vai valer 6. Ou seja, você pode concluir que o raio do hexágono, o raio da circunferência é exatamente o lado do hexágono. E isso aqui vale 6. Mas por que metralha? Porque você consegue dividir o hexágono regular. Estamos falando de hexágono regular. Lembra da propriedade? Para ser no hexágono regular, são duas. Você tem que ter os lados iguais e os ângulos internos iguais. E o hexágono regular se divide em 6 triângulos equiláteros. Ué, se é 6 triângulos equiláteros, esse triângulo aqui que eu desenhei no meio, ele coincide com, o lado dele coincide com o raio. Isso é 6. Então, o lado igual ao raio. Acabou.